Então, conosco o Rodrigo, que vai falar conosco sobre um livro, sobre um assunto que é tema do Livro dos Espíritos. Previsão do futuro, né? Tá lá. Boa tarde. Aí. Por isso que o pessoal falou, não precisa tomar cuidado para não atrapalhar o palestrante, porque ele já se atrapalha sozinho, né? Não tem... olha só, aqui essa turma sustenta mesmo aqui. Boa noite a todos, é uma alegria imensa estar aqui, nesse cantinho que é a materialização do amor de tantos, né? Vinícius de Moraes falava que a vida é a arte do encontro, apesar de haver tanto desencontro pela vida. Aqui é um lugar que as pessoas se encontram. Aqui é um lugar que a gente abaixa as armas, que a gente abre os portões e possibilita, né, encontrar o outro. E por isso, né, dá saudade, por isso que a gente volta. E tinha aquela avaliação de que a casa espírita é boa, quando depois da reunião o pessoal não consegue ir embora, ainda fica trocando figurinha e querendo estar junto mais um pouquinho. Aqui eu sinto isso. Então, para quem está vindo pela primeira vez, eu não frequento essa casa mais, mas eu posso dizer com absoluta certeza, você chegou num lugar maravilhoso, onde você vai encontrar muito carinho, muito amor, porque isso eu já vivenciei aqui. É muito curioso essa coisa do se atrapalha sozinho. Eu montei, fiquei finalzinho da tarde, início da noite montando tudo. Quando chegou na hora de salvar, só Jesus que salva, né? Eu não salvei, perdi tudo. Aí eu falei, danou, vai com o que tem. Com a última que eu tinha conseguido aprontar até ontem. Boa noite, Gilberto. E aí, obviamente, lembrando aqui do Gilberto, que sempre lembra isso, né? Que espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Essa é uma frase muito forte que ficou me ecoando muito tempo. Toda vez que eu venho para cá é a primeira frase que eu lembro. Porque Jesus tinha ensinado, conhecerás a verdade e ela vos libertará. É muito curioso, né? A verdade vos libertará. E lá no colégio Allan Kardec, né, tem lá, poderoso é o sol da verdade. E a gente hoje vai estar falando sobre um assunto que particularmente eu não dominava e fiquei apreensivo, que é a respeito da previsão do futuro. Se alguém domina esse assunto, fala para mim, dá aqueles 6 números, né, para a gente poder empreender no bem, brincando. Deixa eu ver aqui se eu já aprendi a mexer com isso. Então, a gente lembra que toda casa espírita é feita de gente. E aí, da onde eu venho, é essa gente aqui, minha família. Uma casa espírita é feita de famílias que se congregam, que se congraçam através do espiritismo. E aí eu não consigo não trazer isso para cá, até porque muitos... essa aqui eu conheci nessa casa, inclusive. A Meg foi conhecida aqui. Quando a gente falou da arte do encontro, a gente levou isso a sério. Previsão do futuro. Antes de começar falando da previsão do futuro, porque o Fabiano de Cristo, ele previu a morte dele 3 dias. 3 dias antes ele deu. E o Fabiano de Cristo é aquele porteiro ali do Mosteiro de Santo Antônio, ali no Largo da Carioca, né? Ele viveu aqui entre a gente, né? Ele não era carioca, porque ele veio de Soengas, Portugal. Mas ele, depois de ter arrebatado um monte de gente com seu amor, com seu carinho, teve um determinado momento que ele anunciou que nos deixaria em 3 dias. E é muito curioso, porque Eurípides Barçanufo também fez essa mesma previsão, não de 3 dias, mas ele disse exatamente que dia que ele iria falecer, e vítima da gripe espanhola, ele já tinha anunciado isso. Quando a gente, pensando, lembrando das previsões, Jesus Cristo falou para Pedro que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Como que ele sabia, né?
a gente fica assim, com essa coisa assim, mas como? Antes do galo, com tal precisão, ele já sabia que o galo ia cantar 3 vezes. É realmente muito, muito curiosa essa questão de como prever o futuro. E eu tenho uma previsão para vocês. Amanhã vai se comemorar o dia de Clara de Assis. Olha, é a previsão máxima que eu consigo fazer desse tipo. Amanhã é dia de Santa Clara. E aí, como Santa Clara, né, é a padroeira da televisão. Gente, ela viveu lá pelos 1200 e pouco. Padroeira da televisão. Olha que curioso. Clara queria se comunicar com Francisco, porque Francisco estava muito aflito. Só que ela ficava no claustro, ou seja, enclausurada. Ela não podia sair passeando por aí como qualquer pessoa dita livre, né? E aí o que ela fez? Uma tela apareceu e ela deu o recado para Francisco através de uma tela que 800 anos depois praticamente, né, 760 anos depois, não sei exatamente qual foi o dia 700 não sei quantos anos depois foi criada a televisão. Amanhã é dia dela, e aí a gente fala, em noite clara Francisco se encanta, com a decisão tão firme de Clara, de deixar a opulência e viver vida santa, seguindo ao mestre como sempre sonhara. De cabelos cortados, ela humilde levanta e veste o hábito que confeccionara, e a semente do amor vira planta, e a árvore do Cristo ganha mais uma vara. E tocado por tão lindo recado, em prece rogo com o peito emocionado, que o exemplo de Assis não nos deixe jamais, que o exemplo de Assis não nos deixe jamais. Então, essa capacidade, essa da Clara, dela conseguir se projetar numa tela, há quase 800 anos atrás, como? E aí vamos puxar alguma coisa mais contemporânea. Quando a gente pensa no Bill Gates, o Bill Gates falava o seguinte, sabe qual é a melhor maneira de se prever o futuro? Inventando-o. E ele previu o futuro de uma forma espetacular. Espetacular. Ele realmente conseguiu reinventar o futuro em várias áreas, né? do conhecimento, das artes, da tecnologia. Essa capacidade, né? esse potencial, quando Jesus falou, vós sois deuses, vós sois deuses, é porque a gente tem a capacidade de co-criar. A gente tem como criar o nosso futuro. E aí, a gente vai já pegar nas questões do Livro dos Espíritos, que é muito curioso, porque existe uma onda muito grande de fatalismo. Quantos de vocês já não ouviram falar assim, tá desse jeito e a gente é brasileiro e não vai melhorar? Quantos? Isso já começou errado. Quantos já não ouviram falar isso? E repetem. E aí viram que na psicologia se chama de profecia autorrealizável. O que é isso? Fala para uma criança que ela não presta. Fala para uma criança que ela é burra. Fala para uma criança que ela não tem, que é um capeta. No que ela se transforma? Agora fala para uma criança que, menino, mas você é muito inteligente. Mas que caramba, você tem uma agilidade. E aí a criança vai ganhando autoconfiança e aquela profecia se autorrealiza. E aí é importante a gente perceber, porque profeta é aquele que de alguma forma antevê o futuro. Nós podemos ser profetas da próxima geração. O que a gente tem dito para ela? O que a gente tem falado a respeito do Brasil? O que a gente tem falado a respeito do trabalho? O que a gente tem falado a respeito do movimento espírita? Porque cada vez que a gente
vem com o nosso determinismo negativo, a gente está sentenciando o nosso destino. Só que, quando a gente estuda um pouco mais, e aí, poderoso é o sol da verdade, como diria Eurípides, a gente vai ver que existe uma fatalidade. Seremos perfeitos. Né? Nós somos perfectíveis. Ou seja, nós temos, claro, uma perfeição relativa sempre. Mas a gente tem como ser senhor do nosso destino. E isso é muito poderoso. Lembra do Divaldo, quando ele estava lá, pensando, e aí Joana, o que você está pensando aí? Ele, não, estou pensando em Deus. Como é que Ele é poderoso, como é que Ele é grande, como Ele é justo, como Ele é bom. Interessante. E eu sou herdeiro do universo. E aí ele brincando falou, o bom de ser herdeiro do universo é que quando Deus morrer vai ficar tudo para mim. E a gente pode antecipar essa herança. É uma brincadeira, mas a gente pode antecipar essa herança. Nos é dado nos regozijar por sermos filho do Altíssimo. E aí, no banco a gente não consegue sacar descoberto? É só mostrar o contra-cheque? E aí, olha, eu quero antecipar a declaração de imposto de renda, eu quero antecipar o salário, e aí faz o papagaio aí para pagar em não sei quantas vezes, e a gente antecipa, às vezes, alguns valores a receber. É curioso que a gente pode fazer isso de uma maneira mais saudável. Quando a gente lembra que a gente é herdeiro do universo, a gente pode antecipar alguns valores, algumas dádivas que Deus nos dá. E isso é antecipar o futuro. Que tipo de dádivas? Eu sei que a gente está num mundo de provas e expiações e que iremos para um mundo de regeneração. Eu posso antecipar essa regeneração no meu coração. É isso que eu estou falando, do sacar a descoberta. Hoje eu não tenho, mas eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou co-criador, então eu tenho como antecipar isso. E às vezes a gente pode sorrir da maior tragédia. Muito curioso isso. A gente pode sorrir daquelas penúrias que a gente vive. E isso é muito bom quando é em casal, porque dizem que o sucesso, né, o sucesso financeiro, né, isso faz o casal muitas vezes se unir, mas muitas vezes também faz o contrário. Da mesma forma, o insucesso, o fracasso, o desemprego faz com que muitos casais abram ou não, reconheçam novamente aqueles valores que os uniram. E nesse momento de crise é a hora da gente resgatar esses valores. Porque quando a gente está com muito em espécie, normalmente a gente fica desatento. Fica preocupado em como gastar, como fazer, como acontecer. E quando a crise vem, a gente lembra que, peraí, para ser feliz eu não precisava de tudo aquilo. A felicidade, ela pode ser compartilhada com muito menos. E aí, lembrando os franciscanos, os banquetes franciscanos era meia dúzia de pão, amêndoa, umas coisas simples, e eles partilhavam ali. No filme Francesco, tem uma cena linda, todo mundo passando uma fome danada, aquela coisa de que naquele dia eles não conseguiram o que comer, e aí vem uma pessoa e oferece uma ovelha, um novilho, né? Novinho e tal. Aí eles, não, então tá, vamos fazer um churrasco, aí vamos tirar a barriga da miséria. Aí, pô, mas quem é que vai matar a ovelha? E a cena do filme é muito linda, porque eles pegam a faca e a bichinha, pô. Aí um passa para o outro, resumindo, continuaram com fome. É muito bonito. Francesco, quem puder assistir. Por quê? O que é aquilo ali? É uma antecipação. É uma antecipação desse reino de Deus. Vamos seguir, que senão eu me perco. Então, Francisco Cândido Xavier. Peguei uma foto dele jovem, porque todo mundo tem aquela imagem dele velhinho, né?
Mas imaginar que um garoto desse, né, já... E na imagem, Chico também previu que ele iria desencarnar num dia em que a nação brasileira ia estar muito feliz. Caramba, será que ele já sabia que a gente ia ganhar nas... né? Será? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas me parece quase que certo, né? Ainda, esse aí eu já falei, Eurípides Barçanufo já falei. Algumas profecias são famosas, né? A de Nostradamus. Aí eu comecei a buscar um pouquinho mais de quem foi Nostradamus. Ele estudou medicina, ele estudou astronomia, astrologia, um monte de outras coisas. E começou a fazer versos, sempre com linguagem figurada, uma coisa meio de visões que ele tinha. E essas visões foram sendo interpretadas conjugadas com fatos que depois aconteciam e o pessoal fala, isso aí era a previsão de Nostradamus. E ele ganhou fama. Na época lá de Catarina de Médicis, nos anos 1500 e pouquinho. Interessante porque naquele tempo teve a noite de São Bartolomeu, que foi um grande massacre dos protestantes. Ele previu a morte dos filhos mas sempre numa alegoria que você não dizia se era exatamente aquilo, se não era, e a interpretação, dizem o seguinte, que quem está querendo enxerga aquilo que deseja, né? Mas as profecias de Nostradamus, quando eu botei Nostradamus, hoje é impressionante, todo mundo atualiza para 2017. Por quê? Porque quem quer enxergar já atualiza para esse ano já, né? A gente sempre antecipando a interpretação. E uma outra, desculpa, eu pensei que fosse aparecer aqui as profecias de João, do Apocalipse. Né? Que esse ficou no slide que foi embora, que eu não salvei. Da mesma forma, também João, o apóstolo querido, né? No seu exílio, quando ele já estava no momento de perseguição, ele ficou exilado e escreveu lá o Apocalipse, que também é muito sugestivo de imagens que a gente fica associando a questões, né? Que depois de passado a gente olha, tá ali, parece que ele estava falando disso aqui, parece que ele estava falando daquilo outro. O curioso é que quando a gente vem para o Livro dos Espíritos, e aí o Kardec ele faz uma comparação com a pessoa que está em cima do monte e está vendo um caminho que margeia aquele monte, e está vendo uma pessoa de uma ponta e outra pessoa de outra ponta. Aquelas pessoas, imaginando que a pessoa que está em cima consegue ver as duas. Quem está embaixo não consegue ver apenas o caminho. Então, o que ele diz? Quem está em cima vê o passado, ou seja, vê da onde aquelas pessoas vieram, consegue ver o presente, aonde aquelas pessoas estão, e conseguem enxergar o futuro, ou seja, elas se encontrarão em um determinado ponto. E aí ele compara isso à hierarquia espiritual. Quanto menos materializado estiver o espírito, mais capacidade ele terá de perceber esse passado, presente e futuro. Porque, afinal de contas, o tempo é algo material. Aí, o tempo é material? Que papo é esse? Como é que a gente conta o tempo? O que é um dia? A Terra girando em volta de si mesmo. O que é um ano? A Terra girando em volta do Sol. Então, a gente está falando de matéria. O interessante é que os astrocientíficos já está falando, e o ano galáctico? Porque é o Sol girando em torno da Galáctea. A gente não pensa nisso. Eles já fizeram as contas de quantos bilhões de anos-luz que isso leva. Mas é interessante, porque a gente pensa num dia como uma coisa corriqueira, um ano como algo
né, que já leva um pouco mais de tempo, mas agora pensar em um ano galáctico. Mas certamente esses espíritos que estão adiantados contam seu tempo dessa forma. E aí, aquelas coisas picuinhas do dia a dia, para eles não é o mais importante. Dizem os velejadores que não importa a direção do vento, você precisa de ajustar a vela e ajustar o leme e saber para onde vai. E aí, nisso, tudo passa a ser mais relativo. Se você ajusta a vela, para de reclamar ou do excesso de vento ou da falta do vento. Ajusta a vela, ajusta o leme e você vai para o caminho certo. Essa é a ideia. E aproveite enquanto há vento. Jesus diria, avançar enquanto há luz. Se a gente está aqui, tendo contato com esse conhecimento, aproveitemos para tomar as decisões certas. Porque pode ser que em outras ocasiões a gente não tenha com tanta facilidade o acesso a essa cultura, a esse conhecimento espírita. Legal isso. Não é aqui, é aqui. Ok. Essa coisa do determinismo e do livre-arbítrio são duas coisas que não conseguem coadunar no mesmo espaço. Ou bem, o futuro já está determinado, ou a gente tem o livre-arbítrio. É claro que existe um livre-arbítrio relativo. Você pode falar para o seu filho, você vai estudar nessa escola. Por quê? Porque ele não tem noção nenhuma de que existem um monte de outras escolas, e você vai e determina para o seu filho. Só que isso vai se limitando com o tempo. E lá quando a gente for pensar na carreira, na universidade, a gente já não consegue mais dizer isso para ele. Você vai estudar nessa universidade ou naquela, vai ser médico, vai ser peão de obra, você já não consegue mais. Por quê? Porque ele já ganhou liberdade. Então, a gente como espírito também tem mentores espirituais que nos auxiliam a fazer essa caminhada nos primeiros passos, que vai nos ajudando a construir um livre-arbítrio, sempre relativo, porque se a gente vive em sociedade, naturalmente a gente depende um do outro. E se a gente depende um do outro, tem uma parte que está comigo da decisão, tem uma parte que está do outro. Quem vai dizer se o Trump agora não vai mandar apertar um botão lá de detonar a guerra mundial e acabou tudo? Aí, mas eu tinha me planejado. Trump, peraí que eu tinha me planejado aqui para... Tem coisa que depende da gente, tem coisa que depende dos outros. O que depende dos outros, a gente reza em favor deles. Aí é a cooperação. Cooperar é isso, é trabalhar junto. A gente tem que mandar a melhor vibração possível para os nossos políticos. Isso é o desafio da gente. Mandar bons fluidos para os nossos governantes, esse é um desafio. Porque amar quem ama a gente, amar quem é legal com a gente, é mole, qualquer um faz isso. O cristão deve ir além. Deve ir além. Que tipo de sentimento, que tipo de vibração eu estou mandando para os nossos governantes? Se eu não estou mandando boa vibração, ok. Reflete, digere e processa e transforma. E aí, a gente estava falando de regeneração. Aí a gente consegue antecipar, como eu falei, sair desse provas e expiações e passar a viver num mundo de regeneração, regenerando os meus pensamentos, regenerando os meus sentimentos e as minhas atitudes. Ali tem a estátua do Tiradentes, porque quando a gente é um herói nacional e que lutou um tanto pela nossa liberdade, é importante a gente se assenhorar dessa liberdade. É importante a gente, não só como nação, mas como indivíduo, a gente se assenhorar, parar de colocar a culpa nas estrelas, parar de colocar a culpa, porque aqui no Brasil tem esse jeitinho que a gente vai levando. Espera aí, vai levando? Isso aqui é terra de Ismael. Essa nação tem tem um destino glorioso e cabe a gente se assenhorar disso. Nenhum vento sopra a favor daquele que não sabe para onde vem. Isso é de Sêneca, os gregos já falavam isso lá. Se a gente não sabe para onde vai, qualquer vento pode ser contra. Bom,
Livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, essa possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Essa escolha que a gente precisa de se assenhorar rápido. Deixar de ficar protelando, procrastinando. E aí isso a gente está falando daquelas decisões, por exemplo, no cadinho do lar. Qual é a picuinha que eu fico o tempo todo, né? Eu não sei, meu marido deixa a toalha molhada na cama. Lá em casa é a Meg que faz isso, né? Eu não faço não. E a Juju tá ali, está de prova. Com a sogra que aqui tá fácil, né? Ela não está com o microfone também. Então, a gente precisa de escolher quais as batalhas que a gente vai querer lutar. Porque tem batalha que é melhor não lutar. Aquelas que eu tenho poder de influenciar, que eu tenho poder de escolher, vamos aproveitar e vamos tomar a decisão correta. Agora, aquelas que estão na mão do outro, que o outro é que vai decidir, que você não tem poder de influenciar, vai ficar cobrando do outro, vira o chato. E eu sei que todo mundo aqui tem um chato que conhece, né? Sempre. Eu ontem estava falando do chato para uma amiga minha e ela falou, automaticamente veio na cabeça dela a figura do chato, né? E aí eu lembrei para ela de Francisco de Assis. Na bibliografia de Francisco de Assis, ele dizia o seguinte, que Francisco de Assis tinha predileção pelos mendigos, pelos leprosos, pelos ladrões e pelos chatos. Ele dizia que os chatos são aqueles que não ganharam amor. E aí clamam pelo amor. Clamam pelo amor. É a forma de ver. Esse é um olhar regenerado, de novo. Esse é um olhar regenerado. Quando você vê a pessoa chata, fala, cara, ela está querendo atenção. E aí, para quem trabalha com educação, Viviane está ali, a criança que está querendo muita atenção, normalmente está com problema. Está pedindo atenção porque está com problema e não está conseguindo digerir. Que necessidade é essa que ela não está conseguindo dar conta sozinha? E aí é a hora da gente ser fraterno. A fraternidade vai além dessa coisa consanguínea, né? Vai muito além disso. E aí, voltando para Francisco, irmão Sol e irmã Lua. Olha a fraternidade, como é que ele expandiu esse conceito de uma forma bem ampla, bem ampla. É a condição básica, quer dizer, falando do livre-arbítrio, é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa seu futuro, entendendo, construa seu futuro. Voltou lá para o Bill Gates? Voltou lá para o Steve Jobs, aliás. A gente precisa construir o nosso futuro. Chega de botar essa coisa na conta do outro. Porém que os direitos individuais devem ser respeitados pelas regras da sociedade. Fatalidade, qualidade de fatal, destino que não se pode evitar. Fado, fatalismo. Quer dizer, se o destino não pode ser evitado, vamos lembrar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso falava, pedia, né, ajuda para saber o que ele podia modificar, o que ele não podia modificar e principalmente pedia sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Volto, para poder fazer o bom combate, como ele no final disse, eu venci, eu batalhei o bom combate. Fado, destino, sorte, estrela, o que necessariamente tem de ser. A doutrina espírita ensina que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar dessa ou daquela prova para sofrer, escolhendo-a, insistiu para si uma espécie de destino, que é uma consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Eu fiquei lembrando de uma amiga nossa, da Fátima, que foi uma das evangelizadoras aqui do início da casa. A Fátima
eu não sei se o sobrenome dela é a mãe das meninas, da Renata, da Alessandra e esqueci o nome da terceira. Isso, filha da dona Geralda. Isso é gente que estava aqui, ó. Mas eu tenho certeza que deve estar por aqui ainda no trabalho de evangelização, né? Porque ela era muito jovem. Devia ter 30 e poucos anos quando foi um assalto e ali acabou aquela encarnação. Gente, quem espera que uma pessoa vai falecer com 30 e poucos anos? Assim, ela saiu de casa como um dia qualquer e não voltou mais encarnada para casa. Tem gente que vai falar, foi fatalidade, como se Deus jogasse dados. Será que Deus joga dados? Será que ele seria justo se jogasse dados? E aqui ele está dizendo que a doutrina espírita nos fala que a gente escolhe determinadas provas. Então, naquele planejamento reencarnatório, ela já tinha, olha aqui, as razões, o que ela fez? Porque o nosso livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio para semear, mas a gente passa a ser escravo da nossa colheita. Essa escravidão é da lei. Mas ela não é necessariamente negativa, porque a palavra escravo parece uma coisa pesada. Não necessariamente. O Djavan falava escravo do seu amor e livre para amar. Né? Olha como é que é diferente. A perspectiva, a narrativa se transforma totalmente. É uma perspectiva, uma narrativa regenerativa. Não mais de prova e expiação, aquela coisa pesada. A gente pode enxergar essas vicissitudes, estas ditas fatalidades, com um outro olhar, com uma interpretação, não mais pensando só naquele ano solar. Lembra do ano galáctico, quando for assim. O que será essa experiência quando a gente dilata o tempo? E essa foi a grande virtude que a doutrina espírita nos trouxe. A partir do momento que ela mata a morte, como diria Kardec, a gente dilata essa questão do tempo. E aí essas vicissitudes, essas coisas que parecem enormes, passam a ter o seu verdadeiro tamanho. Lembra do ano galáctico. Quando tiver o bicho pegando em casa, que a situação está difícil, que perdeu o emprego, que não sei o quê, lembra do ano galáctico. Que será isso na minha experiência como espírito que sou? Seguindo, conhecimento do futuro. O futuro não pode ser ao homem revelado, somente o é permitido Deus em casos raros e excepcionais. Pois se o conhecesse, o homem negligenciaria o presente e não obraria com liberdade, dado que seria dominado pela ideia de que uma determinada coisa tem que acontecer. É simples. Imagina aqui que o Gilberto recebe uma mensagem aqui dizendo que a Márcia vai acertar os 6 números da Mega Sena. E ele dá essa condição dizendo, olha, você vai ajudar a casa? Pronto. Se ela falar que vai ajudar a casa, ninguém mais doa nada para cá, né? E para quê? A Márcia vai ganhar na Mega Sena. Para que a gente vai se preocupar com fazer bazar, com fazer jantar, almoço, o que for? Né? O almoço lá da Vila Sapê, que vai acontecer daqui a pouco. Vai parar de bordar. Mas você percebe como é que uma notícia dessa pode simplesmente nos paralisar. Conhecer o futuro pode simplesmente nos paralisar. E aí vamos lembrar quantas previsões apocalípticas que já se passaram, né? Do ano 2000, no ano 2012. E foi, quer dizer, cada virada de século tinha uma, né? A história revela isso. E nesses momentos, quem é imprevidente, quem não raciocina um pouco mais, toma decisões que podem se comprometer por uma vida. Se o mundo vai acabar, aí a menina de 15 anos e o menino já vão, né, vou fazer o que eu ainda não fiz, por exemplo. E ali compromete uma vida.
ali compromete uma vida. O outro que é aidético, e agora eu posso, vai todo mundo morrer mesmo, qual é a diferença? Percebe como é que uma informação que a princípio seria privilegiada é exatamente o oposto? Uma informação que a princípio seria privilegiada, ou seja, você está antecipando uma informação, um conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento que não ajuda, porque a gente fala que conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço. Se a gente puder, quanto mais conhecer, melhor. Relativo. Né? Quantas não já foram cartomantes e não sei o quê? Ah, você vai casar com um gordinho, careca. Quantos gordos careca tem por aí, gente? E aí quando vai ver, encontra um cabeludo. Ah, mas daqui a 30 anos ele vai ficar gordo e careca, não tem problema. Previu o futuro, de algum jeito. Essa informação é necessária para a gente? Se não é necessária, Deus não só não joga dados, como Ele também nos educa. Para que a gente possa, usufruindo do livre-arbítrio, perceber: esse caminho é bom para mim, aquele caminho não é bom para mim. Agora a gente tem feito o quê? A gente escolhe um caminho que não é bom, aí fica hipertenso, diabético, sei lá, deprimido ou o que for. Deus olha para o filho. Você não está me vendo. Lá na comunidade que a gente tem uma senhora que tem um transtorno psiquiátrico, de vez em quando fica internada. Ela falou: Deus dá uma cochilada de vez em quando. Aí eu, hã? Claro que ele dá uma cochilada de vez em quando. Todo mundo dorme. A lógica a lógica até faz sentido. Não, olha o meu filho. O filho dela já foi preso, já foi solto, já foi preso, já foi solto, porque ela ensina os filhos a roubar. Assim, infelizmente. Ela anda com aquelas bicicletas do Itaú. Aí a gente olha assim, mas como é que você fez? Achei. Tá. Por que será que o filho... Aí a gente está voltando. É a profecia autorrealizável, né? E ela diz que Deus cochila. Na visão dela, naquele momento dela, Deus cochila. Esse é o Deus que ela criou para ela. Então vamos lá. Quando o conhecimento do futuro facilita a execução de uma coisa, em vez de atrapalhar, Deus permita que seja revelado, a fim de obrigar o homem a agir de modo diverso que faria se não lhe fosse feita essa revelação. E aí, vou compartilhar. Quanto tempo que eu tenho aqui? Tem mais 15, é isso? Não? Até 9? Ah, então tá, estou bem. Eu já pulei aqui a profecia dos 3 dias de Fabiano, porque logo em seguida tem um momento em que ele, quer dizer, é o the day after, né, o dia seguinte. Fabiano, no dia em que ele próprio anunciara, dera seu último suspiro. Isso é do livro Fabiano de Cristo, Peregrino da Caridade, do Roque Jacinto, editora Luz no Lar. Desenfaixara-se do seu corpo carnal, com a serenidade do obreiro que cumprira a derradeira etapa de atividades e que retornaria para o seu lar com a consciência tranquila. É o que lutou o bom combate, que nem o Paulo de Tarso. Voltara assim à pátria celestial. Sente-se leve e transportado às alturas. Ao longe, divisa uma multidão que vem ao seu encontro, gente acenando, gente que ele consolou, que já estava no plano espiritual. São corações entoando hinos de exaltação ao Pai Celestial. Vêm recebê-lo na gloriosa estação de chegada, acenando com palmas e caminho recamando o solo espiritual de rosas. Olhos marejados, né, pela emoção, arrasta-se por uma alameda margeada de criaturas amadas que conheceram na terra e que conhece nesse extraordinário reencontro. Vê fisionomias felizes de amigos aflitos que atendera no convento e que lhe envia beijos pelos ares. Tá? Fabiano de Cristo, aquele lá do Largo da Clarioca, do Mosteiro de Santo Antônio. Alguns irmãos do convento também lá estão. Um deles se adianta a retirar-lhe o bordão
onde se apoiava, porque ele tinha erisipela, então ele vivia sempre mancando. Fabiano se desembaraça do seu apoio sem mais necessitá-lo. É muito curioso essa passagem, porque lembro do Amazonas Hércules, que também falaram que logo depois que ele desencarnou, ele rejuvenesceu assim de uma forma que todo mundo falou, poxa, tão rápido, né? Por quê? Porque a doença é do corpo. Aquele é um espírito são. Então, ele, né, facilmente se... Bom, mais adiante, uma pequena comissão, igualmente engalanada, de almas eleitas e virtuosas o aguarda, e dentre eles destaca-se Francisco de Assis, o pobre de Deus que o abraça com intraduzível amor. De retorno à casa paterna, fala Francisco, né, diz-lhe, enquanto Fabiano instintivamente tenta se ajoelhar para Francisco. Levanta-te, que te levo ao Senhor e somente diante dele te deves render. Caminharam para um horizonte de estrelas. Quando param, destaca-se uma fulgurante cruz, que se aproxima daquele reduzido grupo de almas. A comissão afasta-se e fica somente Fabiano. Né? Aquele passinho para trás, deixa só ele ali. Filho, diz a voz, transfigurando-se a cruz no próprio Mestre, recebes hoje a coroa da vida que o meu Pai reserva aos eleitos do seu reino, por teres perseverado no bem até o fim. Em pranto convulsivo, sente-se pequeno demais, apagado demais para viver aquela visão e aquele momento extremamente sublime. Sente a mão divina roçar-lhe o ombro. És bem-vindo ao reino do Pai, Fabiano. E de cabeça baixa, ele ouve o Senhor dizer-lhes, podes agora escolher o mundo feliz a que tens direito de ingresso. No silêncio sideral há melodias. A brisa é encantadora. As flores são gotas coaguladas de luz. Pássaros revoam sobre a sua fronte. Dize-me, filho querido, aonde queres estar a partir desse momento em que te libertas do jugo compulsório da carne? Fabiano sente a gravidade daquele momento. Contendo-se na emoção, considera aquela hora tão decisiva para o seu futuro. Revive os instantes em que, quando na Terra, aspirava um plano espiritual superior. Eu gosto muito dessa frase. Revive os momentos em que aqui, encarnado, ansiava por essa coisa mais sutil, mais leve. Quantos de nós não temos esse sentimento às vezes, né? Mais elevado, assim como um exilado que suspirava pelo retorno à terra que lhe falava ao coração opresso pela saudade. Lembra-se, porém, de todos os dementados que conhecera. Conhece-lhes as angústias. Ouvia nas reentrâncias das suas recordações aquelas vozes, aquelas vozes marcadas pelas angústias e pelas revoltas, que, no entanto, se rendiam ante os anúncios das esperanças da caridade vivida. Quantas delas existiriam ainda? Ajoelhado como estava diante da luz, que não ousava contemplar, e de onde lhe viera o convite para ingressar num mundo feliz, entre lágrimas e humilde diz: Senhor, recordo-te em teus últimos dias de martírio, quando nos trouxeste a verdade do Pai, da cruz, onde estavas entre a terra e o céu, derramaste o teu olhar amoroso sobre os homens que te flagelavam e que se obstinavam no mal. Rogaste então o teu Pai de misericórdia que os perdoasse, porque não sabiam o que estavam a fazer. Desde então, Senhor, aquelas tuas palavras me soam como um convite permanente para a obra de regeneração.
daqueles que te perseguiam e te feriam, mas que eram amados do teu coração. Querias libertá-los das prisões da ignorância e das trevas do mal, trazendo-os à luz do eterno bem. Fabiano, mais humilde ainda, completa: por isso, Senhor, se me é dado escolher entre um mundo feliz e este doloroso vale de lágrimas. É interessante como ele enxerga a terra. Doloroso vale de lágrimas. Permita-me, Senhor, ficar próximo daqueles que ainda não conhecem as bênçãos das lágrimas e do arrependimento. São esses os que sofrem sem o saber, e por isso concedei-me soerguer-se, para que eles também possam soerguer-se e se confiarem à tua divina luz. Deixe-me, Senhor, como um porteiro da tua mansão. Interessante que ele era porteiro aqui. Ele queria continuar sendo porteiro lá. E então, Fabiano de Cristo ergue, sob o amparo misericordioso de Jesus, dentro dos campos da espiritualidade infeliz, casas em que os egressos do mal também tenham um pouso para transitar entre as sombras do passado e as luzes eternas do porvir. Essa é aquela profecia que a gente precisa de incorporar. Essa consciência do nosso destino, essa fé em Deus é que faz a diferença de uma vida feliz. Isso é antecipar os louros da vitória. Como lá nos primeiros cristãos falavam Ave Cristo, aqueles que morrerão por ti aqui se encontram. E eles ali entoavam hinos de louvor a Deus, para logo em seguida serem devorados pelas feras. Hoje, a gente não tem mais o circo, mas tem a vida aí oferecendo para a gente muitos espetáculos horrorosos. Mas a gente pode transformar, ressignificar, com esse olhar, com uma narrativa não mais de coitadinho de mim, ou morte a eles, né? A gente pode ressignificar isso tudo, trazendo essa doutrina esclarecedora que é luz. A luz revela nossas chagas, mas não revela só as nossas chagas, ela revela a nossa gênese, a nossa hereditariedade desse Pai Celestial. Eu vou puxar aqui, que senão a gente não consegue. Não. Tá. Eu queria finalizar com essa imagem da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Esse cantinho aqui estava na cabeça do Gilberto, do Gilson, do Luiz Carlos Monteiro, do... como é que é o nome? Do João Cunha, do Joaquim. Eles idealizaram aquilo ali. E pensaram, a gente vai junto construir um cantinho. A gente vai junto materializar esse sentimento de bem-querer. Esse sentimento de servir. Tem glória mais, prazerosa do que esse sentimento? E eles nem conheciam, quer dizer, pelo menos achavam que não conheciam o tal do Eurípides Barçanufo quando chegaram lá no Chico. Segundo o que eles relatam, eles nem... Tem um espírito aqui chamado Eurípides Barçanufo que está querendo ajudar vocês. Eles nem sabiam quem era. Eu também, quando cheguei aqui, também não sabia. Quando eu fui buscar quem era Eurípides, estava lá, dramaturgo grego, dramaturgo grego que concorria, entre aspas, junto com Sófocles, esqueci agora, falei, que pitomba de Eurípides é esse? Era outro Eurípides. Esse foi de 2.500 anos atrás. O Eurípides que se tratava dessa casa aqui era lá de Minas Gerais, de Sacramento, e a gente pôde conhecer.
um pouco mais sobre esse espírito. Aqui foi edificado uma célula desse mundo de regeneração, que é o destino da Terra. Na verdade, eu não diria que é o destino, porque o destino é maior do que isso, né? Uma passagem, é o destino próximo. ela vai além depois disso, né? A gente tem como já hoje antecipar isso. Já hoje a gente tem como ser resoluto. E aí o trabalho do coral é lindo. Por quê? Quando eu, pelo menos, estou com dificuldade no racional, porque a gente às vezes empaca. Eu acho que vocês vão entender. Empacar parece um negócio de animal, de mula, né? Mas eu tenho, reverbera na minha alma esse conceito de empacar. Quantas vezes eu me sinto empacado, estacionado, sem conseguir ir além, sem conseguir superar, né, as minhas mazelas, minha pequenez. E aí vem a arte com a música e parece que abre a porta. Aquela porta que você não conseguia abrir, a arte, a música faz com que ela se abra. E aí a gente consegue antever as claridades desse reino. A gente consegue vibrar nesse tom, nessa sintonia, que normalmente no dia a dia a gente não consegue. Eu estou lembrando agora aqui do momento do Chico Xavier, que estava lá apressado para ir para o trabalho, e tinha a cocotinha que queria, né, falar com ele, e ele passou meio que, aí o Emmanuel dá um pito nele, né, daquela, olha só, fulano ali estava esperando que você a cumprimentasse, você olhou para o lado, fingiu que não viu, mas ela viu que você não viu. Eu diria que vale a pena você dar um alô para ela, né? E aí ele, opa, tudo bom, senhor? Aí ela, eu sabia que você não iria passar sem me cumprimentar. Vai com Deus, Chico. E aí ele consegue ver daquele vai com Deus, vibrações de luz chegando nele. Porque a gente às vezes fica querendo fazer as grandes obras, né? No simples ali, ó, deu bom dia. Deu bom dia. Aquela vibração de luz chegou no coração do Chico. E isso é regeneração. Porque ela poderia, imagina se ele tivesse partido direto, o que ela ia falar? Ah lá o Chico, ó, agora que está famoso, ninguém mais, não quer mais falar com ninguém. Ó. Que tipo de vibração que viria? A gente tem isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quando a gente faz o trabalho com zelo, ele ilumina a nossa vida. E aí é das coisas pequenas. É do cotidiano. É o cara que é o bancário. Todos podem ser luz aonde estiverem. Esse é o nosso destino. Se a gente empacar, e eu empaco, eu tenho certeza que, né, que a nossa evolução não é aquela constante, ela é uma... Se pudesse botar em gráfico, ela é cheia de... Ela não retrograda, mas ela vai num... A nossa sintonia parece um eletrocardiograma, né? A gente tem como tentar manter isso um pouco mais para o alto. E aí a arte da música, a arte do cinema também, gente. Eu andei assistindo alguns filmes que eu preciso de compartilhar com vocês, porque eles nos antecipam coisas que a gente não teria. A Vida e a Morte de Charlie, quem puder ver, maravilhoso, maravilhoso. A Vida e a Morte de Charlie. O outro, peguei nesse negócio de Netflix, de YouTube e tudo mais. Confúcio, quem puder. Confúcio foi eleito o educador dos milênios, da humanidade dos milênios, quer dizer, o maior educador de todos os tempos, segundo... não é uma pessoa qualquer. O cara viveu há 5.000 anos. E o filme é bom, tem aquela linguagem de Hollywood, que eu diria, né? Porque a gente, o que não é o formato Hollywood, a gente já acha chato, né? Vai ver o cinema francês, o indiano, o que for, a gente não... Porque a gente está educado
a compreender aquele estilo. Ainda, Madre Teresa, quem puder, eu estou tentando oferecer, porque nem só de pão vive o homem. E quando a gente acessa esse conteúdo, a gente está antecipando o futuro. Quando a gente acessa esse conteúdo, reverbera em nossa alma esse conteúdo que está sendo passado. Tem acho que é Causa e Efeito, que é um espírita, que Causa e Efeito, se não me engano, Causa e Efeito, muito bom. Aí, dos curtazinhos, Laços, quem tiver, com aquele pessoal do Porta dos Fundos, mas é só com aquela menina, que eu não sei agora o nome dela, uma que canta também. Laços, muito lindo, sutil, simples, mas que você olha ali, como é que a gente pode entrar numa sintonia, não de revolta, mas de aconchego, principalmente com os familiares, que no caso do Laços, ela perde o pai, né? Ela está saindo do enterro do pai. E aí vocês vão lá, Laços, entrem no YouTube para descobrir. Esse tipo de vibração, lembrando, é a gente puxar isso do futuro. Agora, se a gente escolhe os filmes de guerra, perseguindo não sei o quê, aí a gente é mais do mesmo que a gente quer dizer. Guerra, violência, é o que a gente já conhece. Quando a gente consegue antecipar, aquele das mães de Chico Xavier, é muito bonitinho também, muito, muito doce. O Nosso Lar 2 está para chegar, né? Que vai contar aí dos Mensageiros e do Obreiros da Vida Eterna. Né? O Renato Prieto já esteve aqui, inclusive, anunciando ele. Então, que a gente possa, cada vez mais, dar vazão a esse nosso eu celestial, antecipando o futuro, realizando o futuro, como o fundador lá da empresa de telefone, de coisa, a gente tem como criar esse nosso futuro. E finalizando de vez mesmo, eu vou lembrar que para isso tudo é preciso de coragem. E aí eu vou mais uma vez declamar aquela coragem, companheiro. A vida é feita de muita cor, das azuasas de um beija-flor ao matizado daquela dor. No verde, esperança, num novo amanhã. No branco, criança, que abraça o dia. E nos lilás das solidões ou negros vales de imperfeições, com força, vermelho empurra o sol. E o amarelo vibra em luz. Coragem, companheiro. A vida é feita de muita cor, num arco-íris de amor. Obrigado.